pesadíssimo. Mairovitch afirma em tom de desabafo que se a decisão do Supremo não for unânime pela manutenção da prisão, rapaz, pode fechar o Supremo. Pode fechar. Mas com a Andresa Matais, não, deixa o Supremo decidir. Deixa o Supremo em paz. Então, se a decisão do Supremo for outra que não unanimidade, olha, podemos fechar o Supremo. Ai, Mairovitch pegou pesado com essa frase aí. Ele deve ou não deve ficar preso? Olha, se ele não ficar preso, vai ser a vitória do crime, dos gangsters. E não é de qualquer gangster. É gangster que adota um modelo mafioso de intimidação. Tem prova provada de que ele usava e mandava, tinha um agente, tinha um súcubo, um dependente para realizar atos de intimidação. Isso está provado. Ora, fora o potencial dele, a força que ele teve. Veja que ele chega em 2 ministros do Supremo, pendura 2 ministros do Supremo, tem contatos com o Mota, frequentava o presidente da Câmara, frequentava festas, teve um jantar privado depois que o Mota foi eleito presidente. É um sujeito influente, um sujeito que construiu uma rede, até uma rede usada para desinformação. Um sujeito que tentou, até intrometendo-se no Tribunal de Contas, tendo um ministro que estava pendente para o seu lado, tentou reverter até essa liquidação. Um sujeito poderoso, potente, um gangster, não pode ficar aí livre de uma custódia fechada. Se o Supremo Tribunal Federal já decidir e tiver aí divergência, não for uma votação unânime, já será uma coisa preocupante. Uma proteção a bandido então, que é revelador de influência. Se vai falar, não, vamos manter a medida cautelar, ou seja, uma medida acautelatória, mas vamos adequar, vai ser outra barbaridade. Não vai se fazer uma adequação prêmio. Então, vai sair de um regime fechado e vai para o lar docilar. E olha que a residência dele, em termos de prisão domiciliar, vai ser que nem colocá-lo num palácio, vai ser prêmio. E aí não se trata de adequação, vai se tratar de inadequação. Ou seja, um sujeito com esse grau de periculosidade, com esse potencial corruptor que ele tem, com esse potencial econômico que ele ainda tem, porque ele quebrou, ele deixou em situação desesperada aqueles que botaram dinheiro na mão dele. Agora, ele não jogou isso tudo pro ar. Evidentemente que ele tem ainda um forte potencial econômico corruptor. Não dá para pensar em Supremo Tribunal Federal, em alta corte, prestigiando o bandido gangster desse estamento, desse potencial. Então, se a decisão do Supremo for outra que não unanimidade, olha, podemos fechar o Supremo. Mairovitch pegou pesado com essa frase aí. Calma. Não tá fácil. Já no sentido de que ele não vale pra nada. Eu entendi. Vamos mandar força. Mas sabe que... Se trata de golpe. Não vai. Olha, esse é o escândalo do momento. É o escândalo do escândalo. Como é que se vai dar um tratamento outro? Veja, o princípio da necessidade. Há necessidade de uma cautela, de uma medida cautelar? Sim. E qual delas, tendo em vista o quadro que ele mostrou? O momento atual mostra que ele não tem periculosidade. Mostra porque ele está preso, ele está incomunicável, só por causa disso. Mas segundo Andresa Matais, não, deixa lá o Supremo decidir. Viu? Daqui a pouco aparece a Andresa Matais na conversa do Paquito. Ela tá muito preocupada, viu, com ele preso. Tá com medo da delação, Andresa? Olha a sua vida aí, viu? Aí começou o julgamento, às 11 da manhã. E com 50 minutos de jogo, já tava 3-0. O time do Mendonça. Supremo tem maioria para manter o Paquito em presídio de segurança máxima em 50 minutinhos. Sobrou nada pro Gilmar, viu? Mendoncinha abriu a votação às 11 e foi acompanhado integralmente pelo Fux e pelo Cássio. Resta o voto do Gilmar. Falaremos daqui a pouco do voto do Gilmar. O não voto até o momento. Andresa Matais. Nunca mais faça o que você fez. Mendonça agiu para evitar derrota e manter a prisão do Paquito. Antes do início do plano virtual, às 11, Mendoncinha compartilhou com os colegas a representação da PF e documentos que embasaram a decisão. O inquérito está sob sigilo. Havia o receio de que a pressão externa, incluindo políticos do Centrão, pudesse favorecer a soltura do Paquito para evitar um eventual acordo de colaboração premiada. Na avaliação de interlocutores da Corte, a repercussão negativa de uma eventual soltura do Paquito também pode ter contribuído para o Supremo formar a maioria logo após o início do julgamento. Só que não foi só isso que o Mendonça fez. Mendonça citou decisões dos próprios colegas da segunda turma ao votar para manter o Paquito preso. A decisão do Mendonça foi bem fundamentada, uma decisão longa, citando assim, acho que foi em torno de 12 pontos, eu acho, porque o Paquito merecia ficar preso. E além disso, ele falou, Gilmar, Cássio, vou botar aqui pra vocês, viu? Vocês lembram do que vocês fizeram em verões passados, sobre manutenção de prisão preventiva? Vou colocar aqui, viu, o que vocês aprontaram. A estratégia do Mendonça deixou esses colegas com a obrigação de recuar das próprias decisões em um eventual voto divergente.
Fala do Mendonça, jogador de xadrez. A Daniela Lima também fala sobre isso. Com prisão mantida, cresce chance de delação do Paquito. Essa é a manchete, mas o texto. Daniela Lima apontou que a decisão de manter o Paquito também é fruto da pressão pública feita sobre o Supremo e, além disso, segundo ela, a decisão assinada pelo Mendoncinha era inderrubável. Agora tem que botar 4i, né? Que era o quê? Era imorrível, incomível, né? Imbrochável, inderrubável. Agora é 4i. Pronto. Confirmou-se a predição dos criminalistas de que a ordem de prisão do Mendoncinha, costurada com muito detalhe, no dengo, na técnica, para mostrar, escandalizar mesmo com os diálogos captados, para mostrar a gravidade dessa estrutura que ele montou, transformou essa decisão em uma decisão inderrubável, pela pressão pública mesmo, inclusive, que se formou em cima do caso. Já podemos agradecer a Jair Messias Bolsonaro? Já podemos falar que nada do que está acontecendo no Brasil neste momento estaria acontecendo se não fosse graças a Jair Messias Bolsonaro? São exatamente os dois indicados por Bolsonaro, junto com o voto do Fux, que estão garantindo aí que o Paquito vai delatar. Pelo menos é a forte tendência, né? Obrigado, Bolsonaro. Obrigado. Aí fica um monte de idiota. Ai, Lula e Bolsonaro são iguais. Cadê a turma do voto nulo agora? A turma do voto nulo tinha que ficar calada. Não podia falar um ai do Brasil. Não podia nem reclamar. E colocaram o Lula no poder. O Flávio Dino não estaria no tribunal. Nem o Messias. O Messias ainda nem entrou, né? Mas talvez entre. Talvez não. Mas o Flávio Dino não estaria no tribunal. Era só ter reelegido Bolsonaro. Mas não adianta, porque o povo é teimoso. Tu acha que o caso Master, explodindo desse jeito, com Bolsonaro presidente, tu acha o quê? Tu acha que Bolsonaro ia estar agindo igual a Lula? Tentando colocar panos quentes? Blindar Guido Mantega, Lewandowski, explicações atabalhoadas, indefensáveis? Era tão simples ter resolvido isso, era só ter apertado o 22. Aí vai. Manutenção da prisão do Paquito eleva tensão e expectativa de delação. Aí foi o assunto do dia. Aquela tensão foi substituída por uma euforia, aquele sentimento, rapaz, será que agora vai? Será que agora os membros do regime serão derrubados? Não sei se vai, não sei se vão, mas né? Acho que dá pra comemorar, né, gente? Depois a gente pode até se frustrar, mas vamos comemorar pelo menos um dia. Essa avaliação já correu nos bastidores nas horas que antecederam a abertura do plenário virtual, tanto na visão de advogados que acompanham o caso, quanto de integrantes da própria corte, ouvidos pela CNN, que o Paquito delatar. Nos bastidores, advogados e ministros reconhecem sob reserva que há forte pressão política relacionada ao caso. As menções aos ministros Toffoli e Dom Pedro III jogam um papel determinante nesse cenário. Mas é fato que, desde a liquidação do banco, o movimento já era intenso em Brasília, dada a ampla rede de contatos e influência de Paquito na capital federal. É recorrente entre ministros do Supremo e advogados de defesa ouvidos pela CNN a alegação de que, ao permanecer na prisão, as possibilidades de defesa do Paquito se tornam cada vez mais estreitas, já sendo especulada nos bastidores, inclusive, uma eventual mudança no quadro de advogados do banqueiro, caso a colaboração se torne de fato a primeira opção. E a gente falou isso daí ao longo de toda a semana. Presta atenção os advogados. Se os advogados mudarem, é porque ele vai delatar. E não deu muito tempo, não, os advogados começaram a mudar. Quem trouxe o furo foi o Caio Junqueira. O primeiro jornalista a falar que a equipe de advogados sofreu uma mudança. Chegaremos lá. Aí começam, nas primeiras notas pós-julgamento. Investigadores apontam que Paquito delatará após nova decisão do Supremo. Tem festa lá na Polícia Federal, não na ala lulista, lá da DIP, que queria estar com esse inquérito na mão. O Andrei deve estar preocupado, Lula também. Mas interlocutores do banqueiro já sinalizaram à corte a disposição do Paquito em aderir a um acordo de colaboração. Mendoncinha, estamos aqui, viu, Mendonça? Quiser me soltar aí, viu? Posso contar tudo que eu sei. E aí tá ali, 7h35 da noite. Tava em live com a turma ontem, batendo papo. Aí o cara falou, quem? O advogado lá, ele botou o nome completo, né? José Luiz de Oliveira Lima sumiu. Eu falei, uai, esse não é o Juca? O advogado Braga Neto? Ele mesmo. Vorcado troca de advogados e abre caminho para a delação. E você vai até entender por que ele tinha que trocar de advogado. Tem gente dito nos últimos dias, né? Que o advogado dele, o Piepolo Bottini, é petista. E o outro, Podival, muito ligado também ao Supremo. Mas tá ali, ó. Paquito trocou de advogado. Sai o Bottini, entra o Juca. Nos bastidores, a troca é um sinal do que o Paquito deverá fazer uma delação. Aí, depois vem um complemento. Advogado que deixou a defesa do Paquito tem clientes que podem ser delatados. Aí é conflito de interesse, né? Como é que tu vai ser advogado ao mesmo tempo do Paquito e dos alvos? Ele vai ganhar muito mais dinheiro, né? Porque imagina quantos alvos, quantas cabeças o Paquito pode entregar. Se tu fosse advogado, tu ia querer ficar com os réus, que é o tempo todo, né? Um recursozinho, um dinheirinho para advogado, vários réus ao mesmo tempo, ou tu ficar só com o Paquito? Eu ficaria com o Paquito, porque eu estaria do lado certo da história.
Um fator determinante para a saída do Bottini seria o potencial conflito de interesses, já que o advogado possui entre seus clientes figuras do Centrão que poderiam ser citadas em eventual delação do Paquito e figuras do PT. O criminalista também teria restrições ao Instituto de Colaboração Premiada, porque a turma do Prerrogativas não curte muito isso. Outro advogado do caso, Roberto Podival, também pode vir a deixar a defesa. Segundo apurações de Junqueira, Podival manter relação de amizade, uma amizade muito bonita com Dias Toffoli, e seria outro potencial nome a ser mencionado caso a delação se concretize. Sobrou